Eu quero falar hoje de mais uma chave. Uma chave. Mais uma chave para um 2024 de sucesso. Mais um segredo, né? Mais um código. Para eu e você termos o quê, pastora? Sim, para eu e você termos um 2024 de sucesso, de bênçãos, de milagres, não é? Então vamos lá, deixa eu guardar aqui minha chavinha, que eu ganhei, eu tô com luxo com ela, sabe? Está em Provérbios 12, 19. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante, não é? Queridos, o que nós queremos falar hoje? A honestidade, a integridade na palavra. Eu sou filha de um homem que hoje não está mais aqui com a gente, tá? Ele faleceu com 43, 44 aninhos, muito novo. Ele saiu para trabalhar, trabalhava numa siderúrgica, e aí uma caldeira de aço caiu sobre ele. Aço fervendo caiu sobre ele. Então eu não tive o rostinho dele para eu me despedir. Mas o que ele foi, queridos, o que ele deixou na minha vida de caráter, de honestidade, de integridade, de pureza, de limpeza. Vocês estão entendendo? Não? Onde esse homem chegava, ele não precisava assinar um papel para ele poder comprar. Só para vocês entenderem isso. Como assim, pastor? O seu pai, ele tinha nome. Ele tinha nome. Ele tinha nome em qualquer mercearia, naquela época a gente chamava de venda, né, na roça. Ele tinha nome em qualquer lugar. A palavra dele valia mais do que uma escrita. Ele não precisou de juramentos, ele não precisou de fiadores, só para vocês entenderem. Ele nunca teve o nome sujo. Ele não conheceu, se fosse vivo hoje, ele não conheceria SPC, Serasa, cartório. Ele não conhecia isso. Um homem de palavra. Um homem que se dissesse assim, meu pai, tá? A minha dívida com você é dia 15. Você pode acreditar nisso. Ele não pagava dia 15. Não. Dia 14. Dia 13. Ele teve um nome assim impecável. Um homem. Por que ele conheceu a verdade? Porque ele vivia na verdade. Não tinha mentira com ele. Não havia duplicidade de palavras com ele. Hoje, amados, eu tenho um pouco de medo desse mundo que nós estamos vivendo. De verdade. Por quê, pastor? Porque hoje as pessoas amam as outras não pelo que elas são, mas pelo que elas têm. E eu escrevi sobre isso. Eu deixei aí um pensamento do dia sobre isso. Isso é sério, isso é grave.
amam. É um sentimento de mim, pastora Solange. Um sentimento de interesse é perigoso. Eu me lembro de um testemunho de um pastor, de uma pastora, de uma líder, que quando ele deixou o santo ministério, o filho fez um voto com ele, jurou diante de Deus cuidar desse pastor. Ele fez isso com testemunhas. Segundo esse pastor, ele chamou auxiliares. Essa pessoa jurou que cuidaria dele enquanto ele vivesse, porque ele estava saindo naquele momento por enfermidade. Ele não se sentia mais capaz. Resultado: foi essa pessoa tomar posse. A primeira coisa que ela disse: não. E aí eu me pergunto, esse filho na fé dele, esse auxiliar dele, prega o amor, prega a obediência, prega a honestidade, a integridade. Prega: eu sou de Deus, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Então, gente, acredito nas minhas palavras, nas tuas palavras. Talvez você me pergunte: mas pastora, eu passo um momento dificílimo. E se chegar o dia de eu fazer o meu pagamento, eu não tiver dinheiro? O meu pai nos ensinou isso. Antes do dia. Porque uma semana antes você sabe se você vai ter dinheiro ou se não vai. 2 dias antes do pagamento, no máximo. Esteja diante de quem você deve, explique a tua situação. Entendeu? Sim, Marcelo Felipe, ele está dizendo isso, é verdade, pastor. As pessoas hoje em dia gostam de você sobre o que você oferece para elas, ou o que vai oferecer. O pior o pior, as que mais você ajuda são as que mais te magoam ou te traem. Só Jesus só Jesus para ajudar, né, filho? Só Jesus na causa, né? Sim. Porque quem são as pessoas que mais nos machucam? Aquelas que estão ao redor de nós. As próximas. Aquelas que comem com a gente. Que conhecem tua casa. Por isso que é um perigo, tá? Eu aprendi uma coisa, Marcelo. A fechar as portas da minha casa. Não gosto que se convide para vir à minha casa. Não, hoje não. Se eu sentir de Deus, eu vou convidar. Por quê, pastor? Muita decepção. Muito trabalho. Muita ingratidão, gente. É coisa séria, né? Então, voltando. Acredito nas minhas palavras e na tua. Porque antigamente, quando Jesus falou do sim, sim, não, não, gente, é preciso estudar o contexto. Ele disse assim: olha, com os teus antepassados, quando você fazia um juramento, se você jurasse pelo Deus de Israel, se você jurasse por Deus, pelo Senhor, você tinha que cumprir. Agora, se você jurasse pelo céu e pela terra, você podia quebrar o seu juramento. Aí Jesus disse assim: não seja assim mais com vocês. Chega de gente que jura, jura, jura e não cumpre a palavra. Chega de gente que promete, promete, promete e não cumpre a palavra. Quer dizer o quê, pastor? Chega de gente que faz juramentos na hora da emoção, pessoas emocionais.
são perigosíssimas. Pessoas emocionais são pessoas apaixonadas, passionais. Eu tenho medo desse tipo de gente. Não é? Então, gente, nós precisamos aprender a fazermos as coisas, a falarmos na presença de Deus. Um dos segredos, uma das chaves para você ter um 2024 de milagres é não cometermos os mesmos erros que cometemos em 2023. Dia 25 eu pago. Dia 25 não teve dinheiro. Eu vou chegar às 19h30. Eu tenho um compromisso agora, para as 15 horas e é longe daqui. Eu vou ter que correr. 15 horas, antes das 15 horas eu preciso estar lá. Que foi marcado, não dependeu de mim. O culto vai começar às 19h30 e começa às 20h30. Por quê, pastora? Porque não tem gente. Mas e aquelas 5 ali, as 7, elas não merecem respeito? Elas não merecem respeito? Se tiver uma pessoa só. Primeiro, pela palavra que demos diante de Deus. Segundo lugar, que seja uma pessoa, adulto ou criança, ela merece respeito. E mais do que isso, uma palavra que sai da boca não volta. Nós vamos perdendo o crédito com o rebanho, o crédito numa loja, o crédito numa padaria, o crédito num açougue, num condomínio. No meu caso aqui, é condomínio. Então nós temos que analisar, meus amores. Nós temos que começar a parar e pensar. Antes de sair uma palavra dos nossos lábios, a gente precisa respirar, pensar. Por isso que a palavra diz que nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar. Né? Então, gente, é muito sério. Por quê, pastora? Porque a mentira, ela nunca fica encoberta. Uma hora, gente, a casa cai. A casa cai. Quando a palavra do Senhor diz que os lábios que dizem a verdade são lábios segundo Cristo, porque Cristo é o caminho e a verdade. Pastor, então quando eu minto, você se levanta contra Deus. E nós nos unimos ao inimigo, porque ele é o pai da mentira e vive pecando. Fique quietinho, que essa semana a mamãe vai te levar para brincar no parquinho. Esse parquinho nunca chegou? Esse sorvetinho nunca chegou, mãe? Se você passar de ano, mamãe vai dar um presentinho final de ano para você. Final de ano passou, mãe, não teve presente? Pensa bem. Gente, a quem mais louvamos através das nossas palavras, dos nossos juramentos? Uma pessoa que diz, uma hora diz, não vou fazer isso, outra vez eu vou fazer isso. Uma hora fala uma coisa, outra hora faz outra. Você pode confiar nela? Não pode. Não podemos jurar pelo Senhor Deus. Não podemos ficar jurando pelo céu. O céu é o seu trono. Vou jurar pela terra, pastora, mas a terra é o estrado de seus pés. Não temos que ficar usando o nome de Jesus em vão? Perigoso, né? Perigoso, perigoso, perigoso. Eu tenho alguém na minha família que
Final de semana ele dava uma bebidinha, bebia um pouquinho. Hoje, graças a Deus, não faz mais isso não. Mas ele bebia e aí faltava o serviço. Quando ele chegava no trabalho, por que você faltou, rapaz? 1 dia, 2 dias? Ai, morreu alguém da minha família, morreu o tio, morreu a tia. Resultado, eu acho que ele matou todo mundo. Eu nem sei por que eu estou aqui ainda. Um dia, brincando com ele, brincando não, porque a gente que é pastor, a gente brinca falando sério, tá? Quando alguém brincar com você, tem uma seriedade aí atrás. Aí eu peguei e falei para ele assim, filho, um dia você vai falar a verdade e ninguém mais vai acreditar em você. Precisa haver crédito nas nossas palavras, gente. Queridos, Jesus disse assim que a nossa palavra ela tem que ser sim, sim, não, não. Que passar disso é do maligno. Olha que perigo. Por isso que a gente tem que ficar mais quietinho. Pensar mais. Se a gente falar, agir, tratar, responder, tomar atitudes conforme nós estivermos, naquele momento, naquele dia, isso é um perigo. Certa vez chegaram para um homem, para um marido muito experiente, aí disseram para ele, escuta, está acontecendo isso e isso. Você confia na sua mulher? Ele falou, não confio nela não. Por que você não confia na sua esposa, querido? Porque ela é de lua, ela é de fases. Cada dia ela está de um jeito, cada dia está com humor, cada dia ela está pensando de uma maneira, cada dia ela quer comer alguma coisa, outro dia ela já não quer comer mais. Quando eu chego, é um problema. Eu sei que todos nós somos de fase, né, gente? Isso é um fato. Mas a gente precisa permitir que o sol da nossa justiça entre, mas não só entre, more, reine, nos ilumine, para que a gente comece a tomar atitudes que agradem a Deus. Vocês estão entendendo? É isso, a palavra é essa. Algum pastor que está aí comigo, que é uma honra ter todos vocês aí, querem fazer algum comentário aí? Eu estava com essa palavra no meu coração e aí eu recebi uma mensagem do irmão Eugênio. O irmão Eugênio, alguma coisa, falou sobre isso. Falei, nossa Deus, é de Deus mesmo falar sobre isso. Mas eu vou falar para a minha vida primeiro, né, gente? É muito fácil falar para os outros, né? Primeiro a gente tem que se educar. Eu falei, pensei comigo, né? Vou falar para mim. Para a gente pensar mais para falar. Principalmente para prometer. Eu parei de fazer votos. Eu me lembro que a maioria dos votos que eu fiz, eu cumpri. Mas eu vou falar para vocês, eu tomei um medo de voto, de promessa, de juramento, é isso tudo aí, tá? Então, vamos pensar antes. E se fizer, tem que marcar muito. Já pensou? Meu Deus do céu. Aliança quebrada é maldição instalada. Quem está falando isso aqui? Perfeito. A pastora Flávia Tomás está falando, aliança quebrada é maldição instalada. Olha aí. Coisa linda, hein? Sabe muito. Parabéns, pastor. E aí a gente não entende por que a vida não prospera, não melhora, não resolve, papapá, patatá, patatá. Pastor Júlio Oliveira, aprendi a não prometer sem pensar antes. Quantas vezes prometi no momento da alegria e na hora de cumprir foi só choro.
Então, só faço voto que Deus mande. Tem que ter certeza, né, pastor Júlio? Porque, gente, eu não sei se eu falei isso hoje, na oração dos patrocinadores. Quando você é patrocinador, você recebe oração 4 vezes por semana, uma palavra, uma meditação, uma reflexão, enfim. Bom, resultado, eu acho que eu falei sobre isso, né? Achei engraçado, né? Parece engraçado, pastor Júlio, mas é muito sério. Pastor Júlio hoje está fazendo aniversário, gente. É verdade, pastor Júlio? Ou o Facebook mentiu para mim? Conta aí para mim. Né, Simone? Fala aí para mim, gente. Leve o tempo que for, né, filho? Então, uma vez eu perguntei para 3, 4 pessoas, por que você está comigo há tantos anos? Porque não era 1 ano, 2 anos, não, gente. Ficaram comigo 10, 15, 20, 30, 40 anos, né? E elas me disseram que a senhora é uma mulher de palavra. Que aquilo que a senhora prega, antes a senhora vive. A senhora é exemplo, é referência. Então são presentes que eu vou guardar para o resto da vida e tem que conservar isso, né? Tem que proteger isso e cumprir isso. É muito sério, gente. É muito sério. Isso é muito sério. Tá bom aí. Estão desejando votos, né, pastora Rita? É isso aí. Gente, a palavra é essa. Alguma pergunta mais? Alguma observação? Vamos lá. Anaí Sanches, pastora Rita Pereira. Muita gente bonita chegando, né? Graças a Deus. Eu cheguei antes hoje. Eu mesma fiquei na mesma igreja com a senhora 14 anos. E já estamos ligados em aliança. Há 22 anos, faz em abril. Pois é. Olha aí. Tô orando para você me sustentar, filho. O resto da vida. Tô brincando. Não, tô brincando não. Acho que eu tô falando sério, viu, filho? Tudo tem uma seriedade, né? A gente cuida dos filhos, e é verdade, viu, gente? Deixa eu falar isso pra vocês. A gente cuida dos filhos na esperança que os filhos um dia sejam tão prósperos, mais que a gente mesmo. Cuide da gente, cuide de quem Deus mandar, né? Isso é tão importante. Mas o problema é que a pastora tem tanto filho. Ela foi arrumar tanto filho, que arrumou tanto filho, que eu não sei se vai sobrar. É muito filho, gente. Deus tem que enriquecer ela. Ora, meu Deus, sobre isso. Nilma, pastora Nilma